Olá, já usou o ABCGEM? Hoje eu quero aproveitar para mostrar para vocês o ABCGEM na cultura do milho. A gente tem a opção hoje para grãos ou silagem. Quais são as opções e quais são as vantagens de usar hoje o ABCGEM para a cultura do milho grão? Quero mostrar para vocês então aqui nessa tela, a gente tem a opção de selecionar os itens desejados. Então quando a gente vem para a safra, temos a opção de colocar se eu quero trabalhar no verão, se eu quero trabalhar na safrinha, tanto no sul como no cerrado. Então são observações, são pontos importantes que eu posso estar trabalhando hoje com o uso do ABCGEM. É uma ferramenta que traz para você, cooperado, para você da assistência técnica, facilitar nas tomadas de decisões. Então, se você pensar aqui dentro do programa, dessa página de Power BI, a gente tem aqui nessa coluna alguns pontos que podem ser filtrados. Esse filtro é muito importante, porque através desse filtro você pode selecionar os itens desejados. A região, um exemplo clássico aqui, eu vou selecionar, tem região fria, região quente e transição, quando eu trabalho no verão sul. Vou selecionar aqui a região fria. Ou seja, dentro da região fria, eu tenho épocas de semeadura. Eu tenho épocas do cedo, antecipando a cultura de verão e proporcionando uma cultura na sequência. Ou tenho a época preferencial. Então você pode observar aqui, conforme vou mostrando para vocês, dentro da época do cedo, a última safra que foi a safra 22, ou seja, o plantio foi em 2022, colheita em 2023. Então, se vocês observarem dentro do ano, temos o ano 2022 ou temos outros anos também que eu posso observar os resultados. Para isso, eu tenho aqui uma probabilidade relativa por híbrido. Nesse caso aqui, se vocês observarem o 100%, ele corresponde a DKB 230 para 3, ou seja, eu escolhi como padrão para poder comparar com os demais híbridos, mas eu posso mudar o meu padrão. Se eu vim aqui híbrido de comparação, eu posso colocar um outro material. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. No caso, 90-21, ou seja, selecionei um AgroSeries 90-21 Pro 3, ele vai automaticamente fazer uma comparação dos outros híbridos em relação a esse material. Ou seja, essa ferramenta permite você mudar o padrão. Você pode escolher o material desejado e comparar com os demais híbridos. Se eu tiver a intenção de colocar mais safras, ou seja, consolidar esses resultados, eu vou clicar 2022, a safra selecionada, mas posso colocar também 2021, 2020, ou seja, conforme vai passando os anos, eu posso adicionar todos os anos, os ensaios que estão com esse material. Isso é muito importante, então é bastante dinâmico. Se vocês observarem aqui nesse mapa, ele tem algumas bolinhas. Essas bolinhas você pode escolher esses círculos aqui, ele vai selecionar. Por exemplo, aqui está aparecendo uma legenda. No ano 2022, qual que é o nome do ensaio e como que esse material se comportou em relação a um genótipo que está aqui no caso do Isaac 21PW. Então, essa ferramenta ela facilita muito onde eu tenho uma das opções de comparação à probabilidade relativa, mas eu tenho outros itens, outros atributos que eu posso estar utilizando. Produtividade média, um exemplo aqui para vocês. Então, clicando na probabilidade média, vai abrir uma nova página e se eu selecionar aqui a coluna desejada, vai aparecer todo um histórico de resultado desses materiais. Ou seja, mas se eu quiser mais informações, colocar outras regiões, conforme eu vou clicando nos itens desejados ou no filtro, eu vou selecionando todos os trabalhos que tem com esses materiais. Então, novamente, selecionei várias regiões, mas eu quero ficar então apenas com a região de transição. Não quero a região quente nem a região fria. E eu quero escolher, por exemplo, a época de semeadura. Vou pegar a vez do cedo, vou colocar no preferencial. Ou seja, são vários pontos que eu trago com essa ferramenta para poder estar auxiliando. Índice técnico. O que é importante, então, dentro do ABCGEM que a gente tem de uma forma muito dinâmica? Eu tenho resultado do setor de forragem de grãos dos últimos 5 anos de trabalho, onde a gente tem todos os dados, não só de produtividade, como os atributos agronômicos. Se vocês observarem, entre parênteses, tem o número 1, número 2, número 3, número 4. Isso é muito importante, porque se refere ao número de safras que eu tenho com esse híbrido que está sendo trabalhado. Ou seja, quanto mais safras eu tenho, mais informações eu tenho desse híbrido. Mais consolidado é o resultado. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vou clicar aqui no DKB 290 Pro 3. Se eu clicar nesse material, ou seja, eu vou ter informações apenas desse material, de acordo com o ensaio que foi instalado, qual que é o município, qual que foi o ano, então quanto tempo demorou
para colher. Mais um ponto importante que sempre pergunta para o setor de forragem de grãos é a respeito do PMS, o peso de 1.000 grãos. Então, se clicar no PMS, no peso de 1.000 grãos, vai mostrar aqui praticamente tem 17 resultados desse híbrido, mostrando como é que ficou o PMS desse material. Além dos atributos agronômicos, ou seja, que a gente tem aqui stand, plantas, plantas acamadas, como quebrado, temos o índice fitossanitário, onde a gente consegue, de uma maneira rápida e objetiva, ver como que é o comportamento desse material para determinadas doenças. Se ele for vermelho, ou seja, ele tem mais suscetibilidade para essa doença, tem que ficar mais atento nesses resultados. Outro ponto importante que hoje o ABCG traz agrupado é a tabela de seletividade de herbicidas, ou seja, ali eu também posso ficar atento aos híbridos que eu não posso usar o herbicida quando está a célula vermelha. Então, pessoal, o ABCG é algo que veio para juntar todos os dados que a gente tem no setor de forragens dos últimos anos para facilitar para você, cooperado, para você da assistência técnica, na tomada de decisão. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o setor de forragens, mas assim, aproveite e use essa ferramenta.